Você já percebeu que os Estados Unidos são ótimos em começar guerras, mas péssimos em terminá-las? Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! E você já se perguntou como um país pobre, devastado, com camponeses descalços, conseguiu humilhar o maior exército do mundo? Ih, rapaz. Pois é, hoje vamos falar de Platoon, dirigido por Oliver Stone. Talvez o melhor filme já feito sobre a Guerra do Vietnã e sobre a derrocada moral do imperialismo americano. E claro, para além do filme, vamos entender como o Vietnã derrotou os Estados Unidos e quem foi a sua grande liderança nessa conquista histórica. Mas antes, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e, se possível, nos ajude com o Apoia-se para que a gente continue realizando este trabalho. Então, vamos nessa, antes que o imperialismo derrube este canal. Bora! Platoon foi dirigido por Oliver Stone, que lutou no Vietnã e voltou traumatizado. Sim, Oliver Stone lutou na Guerra do Vietnã. Ele serviu entre 67 e 68 na 25ª Divisão de Infantaria. Foi ferido 2 vezes e foi condecorado com a Estrela de Bronze. Suas experiências na guerra inspiraram essa obra. O filme não tenta glorificar a guerra. Ao contrário, ele mostra o inferno que ela é. Acompanhamos Chris Taylor, um jovem idealista que descobre que o inimigo não é apenas o Viet Cong, mas o próprio exército americano, dividido entre os sádicos e os que ainda têm consciência. O filme revela o despreparo dos Estados Unidos, a brutalidade gratuita, o racismo, a falta de sentido da guerra e um exército que não sabia por que estava lá, enquanto o Vietnã sabia exatamente pelo que lutava. Platoon não é sobre vitória ou heroísmo, é sobre derrota moral, fracasso político e o colapso espiritual de uma potência arrogante. É o filme certo para entender como os Estados Unidos perderam para o Vietnã. Mas afinal, como um país pobre conseguiu vencer a maior máquina de guerra da história? Primeiro, a guerra não era dos Estados Unidos, era do povo vietnamita. E um povo que luta pela própria terra não perde. O Vietnã venceu porque conhecia o terreno, estava unido ideologicamente, fez guerra de guerrilha inteligente, tinha apoio rural massivo, transformou cada aldeia em uma frente de resistência e tinha convicção política socialista, uma visão de futuro. Já os Estados Unidos lutavam para conter o comunismo na Ásia. O Vietnã lutava por independência, dignidade e sobrevivência. E como acontece sempre na história, um povo organizado derrota um exército desorganizado. Foi assim em Dien Bien Phu contra a França, foi assim contra os Estados Unidos, e é por isso que o Vietnã se tornou símbolo da derrota imperialista, que teve um grande homem liderando essa conquista. Não dá para falar de vitória vietnamita sem falar de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh foi poeta, marxista-leninista, militante internacionalista, fundador do Partido Comunista do Vietnã, líder da Revolução Anti-Francesa e o símbolo da resistência anti-imperialista mundial. Ele estudou na França, trabalhou em navios, viveu clandestino, ajudou comunistas no mundo inteiro e voltou ao Vietnã decidido a libertar seu povo. Ho Chi Minh é um dos maiores estrategistas políticos do século XX, não por força militar, mas por força ideológica. Ele uniu camponeses, marxistas, budistas, nacionalistas progressistas, todo mundo que queria uma pátria livre. Os Estados Unidos tinham bombas, Ho Chi Minh tinha o povo, e foi o povo que venceu. Depois de derrotar a França e os Estados Unidos, o Vietnã estava destruído. Era para ter virado um grande Haiti pós-invasão. Mas não, o país se reergueu como um estado socialista disciplinado. O Vietnã hoje é um dos países que mais cresce na Ásia, referência em educação, um dos sistemas de saúde mais eficientes e baratos do mundo, praticamente eliminou a pobreza extrema e virou potência tecnológica e industrial. E sabe qual é o segredo?
planejamento socialista, mais abertura econômica controlada pelo Estado. Eles não entregaram o país a corporações estrangeiras. Eles usaram as corporações como ferramentas do socialismo vietnamita. Resultado, o Vietnã virou um exemplo mundial de como um país pobre pode virar potência sendo socialista. Agora segura essa. O que a vitória do Vietnã pode ensinar ao Brasil? Hoje, o inimigo não é militar, é econômico. Trump voltou e iniciou uma guerra tarifária contra o Brasil e outros países que produzam barato. Os Estados Unidos odeiam perder mercado. O Vietnã destruiu o prestígio militar deles. Agora o Brasil pode bater no bolso. O que aprendemos com o Vietnã? Unidade nacional acima de interesses privados. Se cada empresário quiser salvar o seu, a gente perde. O Vietnã venceu porque pensou como nação. Economia nacional soberana é desenvolver a indústria, energia e tecnologia. Vietnã fez isso com planejamento. A mobilização do povo é fundamental, pois sem o povo não há resistência possível. O Vietnã só venceu porque o povo estava politizado. Se os Estados Unidos querem escalar tarifas, o Brasil tem que escalar inteligência econômica. O Vietnã provou, não existe potência invencível. O Brasil precisa pensar assim para enfrentar o imperialismo econômico norte-americano. Platoon não é só um filme sobre soldados perdidos na selva. É um filme sobre um império perdido na sua própria arrogância. E a história do Vietnã mostra que um povo organizado, com liderança forte e projeto socialista, derrota qualquer gigante, seja militar ou econômico. Por isso, assista Platoon. Entenda o filme, entenda a guerra, entenda a história do Vietnã. E entenda como essa luta pode inspirar o Brasil de hoje. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal, porque como diria Ho Chi Minh, nada é mais importante que a independência e a liberdade. Portanto, organize seu ódio na militância política e